Obrigado pela presença dos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos das emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, sites. Obrigado também aos jornalistas que estão online e participarão desta coletiva. Obrigado a você que está em casa acompanhando pela TV Cultura, pela TV Band News, pela Rede Vida, Rede Brasil, TV Alesp, TV Jovem Pan, TV UOL e Rádio Capital ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Hoje, dia 5 de junho, sexta-feira. Ao nosso lado, na coletiva de hoje, o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos, secretário da Saúde e membro do Comitê de Saúde, José Henrique German, secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, secretário executivo da Educação, Haroldo Rocha, secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo, coordenador do Comitê de Saúde, Dr. Carlos Carvalho, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. João Gabardo. Todos estarão aqui à disposição para atender aos jornalistas durante a nossa coletiva. Nas mensagens de hoje. Esta semana o Brasil, infelizmente, alcançou a triste marca do terceiro país do mundo em número de óbitos do Covid-19. A cada minuto, um brasileiro perde a guerra para o vírus. 34.021 pessoas até hoje perderam suas vidas nesta pandemia. Temos hoje 325 mil pessoas em tratamento e se recuperando da doença. E a todas essas pessoas, o nosso desejo de plena recuperação. Nós já temos no Brasil 254.963 pessoas curadas da Covid-19, salvas pelo trabalho, dedicação e capacidade dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e paramédicos, além de fisioterapeutas. Quero também, nas mensagens iniciais, reafirmar o apoio do governo de São Paulo à proposta do governo Bolsonaro de prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial. Tenho sido crítico da carência de medidas do governo Bolsonaro diante da pandemia, mas sempre declarei e reafirmo aqui que apoiaremos todas as propostas que ajudem a diminuir as consequências econômicas e sociais desta crise, principalmente para os mais humildes e os mais pobres. O benefício de R$ 600 do chamado auxílio emergencial ajuda fundamentalmente os mais pobres, os desvalidos e os desempregados que precisam desta ajuda para sobreviverem no período mais crítico da pandemia. São Paulo não faz e nem fará o jogo do quanto pior, melhor. A radicalização política não vai resolver os problemas da saúde no Brasil e nem os problemas da pobreza e da miséria. Como governador, é meu dever reafirmar a recomendação da saúde e da ciência para se evitar aglomerações. Da mesma maneira, Bruno Covas e eu temos reafirmado que neste momento a única cura possível para se evitar, a única forma possível para se evitar a contaminação é o distanciamento social e o isolamento social, é ficar em casa e, se tiver que sair, use máscaras, lave as suas mãos, aumente a sua higiene para estar protegido. E todas as medidas que forem destinadas, como São Paulo vem fazendo, ao mobilizar recursos públicos e de doações privadas para a aquisição de 4 milhões de cestas do alimento solidário para a população
de pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza, e se o governo federal agir na mesma linha, no mesmo sentido, terá o nosso apoio. Em relação a manifestações, quero também reafirmar aqui a posição do governo de São Paulo, de que não somos contra manifestações. Entendemos manifestações como uma forma democrática da população assumir a sua posição, contra ou a favor. O que nós não apoiamos é a agressão. São medidas que estabelecem a diferença entre a manifestação e a agressão. A manifestação dentro dos princípios democráticos e dentro do respeito ao cidadão, ao seu sexo, à sua posição, à sua religião, à sua origem, à sua condição, merecerão o nosso apoio e consideração. Medidas que proponham violência, discriminação, ou ações ofensivas e agressivas a quem quer que seja, não serão toleradas e admitidas pelo governo de São Paulo. Vale lembrar também que a orientação da saúde, seja em São Paulo ou em qualquer outra parte do país, é para que as pessoas fiquem em casa. Aglomerações, mesmo com pessoas usando máscaras, não são recomendadas pela saúde. Sobre o tema das manifestações que poderão ocorrer neste final de semana, falará aqui, em nome do governo de São Paulo, o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Informação. O governo já entregou até ontem, 4 de junho, 977 novos respiradores para hospitais públicos do Estado de São Paulo, sejam hospitais municipais ou estaduais. Os hospitais beneficiados estão na região metropolitana, na capital de São Paulo, no interior e no litoral do estado. Outros 700 respiradores serão entregues até o final da próxima semana, somando mais de 1.600 respiradores para a rede pública de saúde. Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto. O Estado de São Paulo dobrou o número de leitos com UTI abertos desde o início da pandemia. Hoje já temos mais de 7.000 leitos de UTI no Estado de São Paulo, em ações integradas com as prefeituras, notadamente a Prefeitura da capital de São Paulo. 4.622 leitos foram ativados em menos de 2 meses, exclusivamente para enfrentar a Covid-19. E teremos mais 1.600 leitos de UTI disponíveis até 30 de julho. A área da saúde também vai se pronunciar a este respeito durante esta coletiva. E para falar sobre respiradores e ação, sobretudo no âmbito da região metropolitana, a região da capital de São Paulo, interior e litoral, convido agora o secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Muito bem, muito boa tarde a todos. Primeiro dizer que a principal plataforma do governo, no que tange à saúde, ao trabalho dos profissionais da saúde, é deixar que nenhuma pessoa fique sem atendimento no nosso estado. Ao longo de mais de 2 meses, um trabalho crescente de novos leitos possibilitou com que a gente chegasse a esse número anunciado hoje. Nós estamos agora com quase 1.000 respiradores nas últimas semanas, distribuídos aqui no estado de São Paulo, prioritariamente aonde a taxa de ocupação era mais alta, aonde esse respirador pode se tornar um leito funcional de forma mais ágil e fundamentalmente com um conceito regional, um conceito da subdivisão aqui da região metropolitana,
a qual nós apresentamos na última quarta-feira a necessidade de aumento dessa capacidade hospitalar para poder avançar para a próxima fase do Plano São Paulo, poder fazer a sua flexibilização. Então, depois de 2 semanas desse trabalho, essa semana de forma muito intensa, com quase 200 respiradores sendo distribuídos em todo o estado de São Paulo, fundamentalmente na região metropolitana e na Baixada Santista, onde nós tínhamos uma taxa de ocupação mais alta, nós chegamos a esses níveis de hoje. Isso vai possibilitar com que a gente ultrapasse a marca que foi estabelecida na última quarta-feira. Está aqui, por exemplo, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, que é o presidente do consórcio dos municípios do ABC, que recebeu ontem 40 respiradores, somados aos próximos 30, que vai receber no início da semana, ultrapassando a meta e podendo ter aí uma redução da taxa de ocupação para níveis inferiores a 80%, portanto, indo para a fase laranja, se concretizado na próxima quarta-feira. Esse trabalho foi feito em toda a região metropolitana e de forma efetiva. São Paulo delimitou qual era a sua meta e está junto com os prefeitos cumprindo essa meta, dando segurança para a população nessa flexibilização. O governador colocou muito bem a expectativa, o trabalho para que a gente tenha na próxima semana um grande crescimento, né? Nós vamos consolidar um crescimento de quase 70% do número de respiradores para a próxima semana, o que vai possibilitar passos importantes também para todo o estado de São Paulo. Pode passar para o próximo slide? Com isso, já superamos a marca de 7.000 leitos no estado de São Paulo, uma capacidade hospitalar fortalecida, chegando exatamente a 7.122 leitos de UTI no nosso estado, dando uma segurança em um momento de retomada consciente da economia, em um momento também em que a capacidade hospitalar estabelecida se encontra em um nível dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência e pela saúde. Então era isso, muito obrigado a todos, nós evoluímos muito para chegar até aqui e vamos evoluir muito mais ao longo das próximas semanas. Obrigado, secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Neste mesmo tema, vamos ouvir agora Carlos Carvalho, nosso coordenador do Comitê de Saúde, e na sequência os números da saúde com o Dr. Zé Henrique Germa, secretário estadual de saúde. Dr. Carlos Carvalho. Boa tarde a todos. São muito importantes esse número de leitos que vem sendo progressivamente acrescidos no sistema de saúde do nosso estado, principalmente da capital, que tem, a grande São Paulo tem praticamente metade da população do estado, e com isso foi necessário abrir um número maior de leitos. Como sempre tenho comentado aqui, nas minhas intervenções, abrir leitos é fundamental. Os grandes centros do mundo só conseguiram controlar a pandemia no momento que puderam oferecer uma assistência adequada de saúde. Então, aquela história de diminuir o pico da curva, diluir esses pacientes para que o sistema de saúde absorvesse. Então, esses leitos estão sendo abertos e, como o governador anunciou, temos a possibilidade no estado de abrir novos 1.600 leitos à medida que forem chegando novas máquinas, novos equipamentos, novos ventiladores. E, em paralelo, estamos trabalhando, que é fundamental, muito, muito importante, na capacitação e na disseminação do nosso protocolo de atendimento, que temos observado um sucesso na assistência dessa população extremamente grave. Então, essa junção de novos leitos com um treinamento melhor das equipes pode propiciar que tenhamos um número menor de mortes no nosso estado. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Carvalho, coordenador do Comitê de Saúde. Ainda no mesmo tema e complementando com as informações de hoje da saúde, José Henrique Germa, secretário de Saúde, integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Germa. Ok, muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Como o próprio governador colocou, no Brasil estamos com 614.941 casos confirmados
e 34.021 óbitos decorrentes da pandemia. No estado de São Paulo, nós estamos com 134.565, que de ontem para hoje cresceram 4%. O número de óbitos é 8.842, que de ontem para hoje cresceu 3%. As nossas taxas de ocupação dos leitos em UTI para o interior do estado, ou em todo o estado, é de 71%, e na Grande São Paulo, 80,5%. Temos 11 mil, aproximadamente 12 mil pacientes em tratamento nas nossas unidades, sejam eles pacientes suspeitos ou confirmados. E já tivemos 24.616 altas hospitalares dessas unidades. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado, Guerra. Agora a intervenção da Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, e ela insere também a sua manifestação dentro do contexto, obviamente, da saúde. Patrícia. Muito obrigada, governador. Hoje temos um esforço muito importante, como estamos tomando todas as decisões baseadas na ciência, essas análises são baseadas em dados e evidências. Dados críticos que estamos utilizando são os dados de internações, Covid e casos suspeitos. E a nossa fonte é o censo Covid. Por isso, hoje, foi republicada pela Saúde uma resolução que já havia sido publicada, que é muito importante. Hoje ela foi publicada com o número 79, a SS 79, com a data de hoje, e eu peço que todos tomem conhecimento dela. Nós tivemos reuniões muito construtivas com os prefeitos nos últimos dias, mas reuniões sobre consistências de dados. E o dado oficial que será utilizado é o dado que está no censo Covid. Essa resolução republicada reforça a importância dos hospitais públicos e privados passarem suas informações em tempo real com relação a todas as internações em leitos Covid. Todo detalhe está na resolução, mas fica aqui o reforço. A Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Governo, reforçará também a fiscalização e a auditoria e também a aplicação de multas, caso essas informações não sejam passadas. Mas mais importante que isso é o nosso espírito de solidariedade. Quanto mais informações, quanto mais dados nós tivermos, mais poderemos fazer uma gestão efetiva dessa pandemia. Então, fica o reforço para que todos conheçam, publiquem, disseminem esse pedido da resolução SS 79, para que todos possamos ter os dados corretos em tempo real para fazer a gestão da pandemia. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E agora, da Saúde para a Educação, com o secretário executivo de Educação, Haroldo Rocha. Haroldo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos, especialmente a jornalistas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesta tarde é que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, nós conduzimos dentro do Plano São Paulo o planejamento do retorno às aulas presenciais. Quero desde já dizer que não tem decisão ainda sobre a data da volta, porque, como é a orientação do governo, isso depende da evolução da pandemia e da orientação científica da área da saúde. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, embora os prédios escolares não estejam funcionando, a escola está funcionando remotamente. Tanto as escolas públicas estaduais, quanto as escolas públicas municipais, quanto as particulares, remotamente. Nós estamos, inclusive, nesta semana, fizemos a semana inteira, governador e jornalistas, um esforço com os nossos educadores. Esta semana, desde segunda-feira, estão em formação, aprimorando a habilidade de lidar com todas as tecnologias, para que eles possam, a partir de segunda-feira,
quando nós começamos o segundo bimestre, usarem com mais eficiência a tecnologia. Nós estamos transmitindo as aulas pelo Centro de Mídias. Queria dizer para vocês que o Centro de Mídias é uma construção que envolve o aluno e o professor acessar por um aplicativo as aulas, com internet patrocinada, e o Centro de Mídias não é uma ferramenta dessa época de pandemia, é uma ferramenta que nasceu agora, mas que vai ser muito importante para a educação daqui para frente, sobretudo na retomada das aulas. E aqui eu já quero adiantar para vocês um ponto que é muito importante. A retomada das aulas, nós vamos trabalhar com o ensino híbrido, ou seja, as crianças vão ter um tempo presencial na escola e vão ter também oportunidade de ampliar, vão ter o apoio do sistema chamado Centro de Mídias nas suas casas para poderem avançar no conhecimento. Então, além dos professores do treinamento, nós fizemos vários aprimoramentos tecnológicos para facilitar o acesso, para facilitar o uso, para haver mais interação. Então, tem uma evolução extraordinária aí, e nós estamos muito convencidos de que a gente vai ter uma ferramenta muito importante, inclusive para depois dessa fase remota, quando as aulas voltarem a ser presenciais. Posso adiantar para vocês também, dentro do planejamento, que já é uma coisa pactuada com as redes municipais, com as redes privadas. A ideia é que nós vamos voltar em fases combinadas com as fases do Plano São Paulo. Então, a ideia é que a gente volte com 20% dos alunos no primeiro momento, no segundo momento 50% dos alunos e na fase final com 100% dos alunos. Isso já é também uma decisão. Nós estamos agora exatamente juntamente com as redes e com a Secretaria de Saúde detalhando os protocolos. E aí eu queria fazer uma observação adicional aqui. A educação é muito parecido com a saúde. É uma atividade que é gente com gente, né? É o médico, o enfermeiro com o paciente e é o professor com as crianças, né? Então, é um desafio grande cada etapa dessa. Imagine, as crianças têm que cumprir o protocolo. Então, tudo isso está sendo minuciosamente trabalhado, planejado, para que a gente possa ter sucesso, né? Para que a gente possa voltar com segurança sanitária, né? E voltar com as crianças, né? Está na nossa agenda uma grande preocupação, governador, com o que nós chamamos de acolhimento, né? Acolhimento emocional das crianças, dos professores, nesse retorno. Porque eles não estão de férias, mas a gente sabe que quando tem férias, o retorno da escola tem todo um trabalho. Agora nós vamos ter também todo esse trabalho de acolhimento emocional para que tudo possa funcionar bem. É óbvio que nós dependemos da saúde, liberar a retomada das aulas. Nós já sabemos que vai ser em fases, e nós temos também um diálogo aqui pela frente muito especial com a área de transporte, porque o Estado de São Paulo tem 13 milhões de estudantes, de todas as redes. É praticamente 1/3 da população, né? Então, qualquer retorno às aulas impacta também o sistema de transportes, aglomerações, etc, etc. Então, são esses os pontos que estão no nosso planejamento e que nas próximas semanas, possivelmente na próxima sexta-feira, a gente vai trazer para vocês mais detalhes, né, do que está sendo feito. E uma última coisa que eu queria comunicar aqui, governador, ontem nós anunciamos uma nova tecnologia para atender as famílias
que eventualmente tinha seus filhos na escola privada e que queira migrar para a escola pública, né? Nós anunciamos ontem um sistema novo em que as famílias podem fazer a matrícula, enviar os documentos dos seus filhos para a escola pública totalmente pela internet. E as crianças já vão ganhar um código para entrar no centro de mídias e fazer sua educação. Isso é muito importante, porque a gente sabe que sempre há migração, né? Mas num momento como esse, a gente tem, nós já vimos os dados, anunciamos ontem, há sempre uma demanda crescente, e para atender essas famílias que precisam da escola pública nesse momento, nós fizemos isso. É isso, governador, muito obrigado. Muito obrigado. Haroldo Rocha, secretário executivo de Educação. Haroldo foi secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, um dos responsáveis por elevar a condição do Estado do Espírito Santo, aqui na região sudeste, a liderança do IDEB. O secretário de Educação, Rocieli Soares, como todos já sabem, está em quarentena, ele está com Covid, voltará na próxima semana, se Deus quiser, e ele está se curando e está se recuperando, e na sexta-feira, ele estando bem, participará da coletiva e dará mais informações, conforme já antecipou Haroldo Rocha, sobre a volta do calendário escolar. Portanto, na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, esta informação será dada de forma completa pelo secretário Rocieli Soares. Mais uma vez, Haroldo, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao general Campos, queria lembrar que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu já fiz uma postagem logo cedo. Aos que não se lembram, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, foi secretário estadual de Meio Ambiente. E ontem nós tivemos os dados públicos oferecidos pela Secretaria de Meio Ambiente, onde São Paulo não tem desmatamento zero no estado de São Paulo, o que nos rendeu um elogio que muito nos orgulha da organização não governamental SOS Mata Atlântica, pela postura que o governo do estado de São Paulo tem no tratamento da questão ambiental. Feito isso, então, agora vamos para o tema de segurança pública, com o seu secretário de Segurança, General João Campos. General. Sou governador, sou prefeito, senhoras e senhores, boa tarde. A segurança pública, já disse aqui várias vezes, tem a missão clássica de proteger as pessoas e preservar o patrimônio. E, ao mesmo tempo, garantir o direito de reunião e a liberdade de expressão. Com relação às manifestações previstas para o próximo final de semana, nós fizemos várias reuniões do sistema de polícia, particularmente da Polícia Militar, com o Ministério Público. E nessas manifestações nós usaremos as informações que temos no nosso planejamento para identificar e agir contra pessoas ou grupos que tentem impedir o uso desse direito constitucional. Nós sempre utilizamos e utilizaremos tecnologia, bodycams, câmaras fixas, drones, helicópteros, para filmar tudo em tempo real, para que nós tenhamos uma consciência situacional plena. A Polícia de São Paulo tem forte capacitação no controle de multidões e tem vasta experiência. Garantir e proteger manifestações forma parte do nosso cotidiano. Para ter uma ideia, no mês de maio, nós atuamos em 146 manifestações. Tomamos algumas providências com relação a esse final de semana, como limpeza da área pública, com apoio da subprefeitura, e faremos sim revistas criteriosas para impedir que pessoas levem ao local da manifestação objetos que possam causar dano em outras pessoas. Tudo será acompanhado em tempo real pelos comandantes no asfalto, pelo comandante-geral, por mim pessoalmente e pelo secretário executivo da Polícia Militar no Copom. Estaremos o tempo todo ali. Tudo foi planejado e será executado em conversas com os atores envolvidos. Também com a Secretaria de Transporte Metropolitano, Subprefeitura,
transporte do município, GCM, 7 e outros órgãos que têm interesse e que têm envolvimento com esse tipo de operação. Buscamos sempre o diálogo e estaremos com o dispositivo pronto para atuar no sábado e no domingo, exatamente buscando que os grupos que são antagônicos, um grupo pró-governo Bolsonaro, um grupo contra o governo Bolsonaro, atuem em dias separados. Tudo isso visando a segurança das pessoas, que é a nossa missão clássica. Nosso compromisso é sempre, senhor governador, com acerto, como não poderia deixar de ser. E hoje fizemos uma reunião pela manhã, às 10 horas, no 2º Batalhão de Choque, com a presença da OAB, da Defensoria Pública e do Ministério Público e da imprensa, que estava lá fortemente e bem representada. E como sempre fazemos após cada evento, nós realizamos uma análise pós-ação para que exatamente a gente possa colher as lições aprendidas. Nessa reunião de hoje, foi uma boa reunião, mas ela recomenda que façamos uma reunião ainda hoje à tarde, também com a presença desses órgãos controladores. Então, marcamos para as 15h30, uma reunião hoje ainda, para que possamos buscar que cada grupo atue em dias separados. Logicamente, quem atuar no sábado nesse final de semana, atuará no domingo do outro, e assim por diante, evitando sempre o conflito e preservando as pessoas. A busca é do consenso e o eixo está no diálogo. O sistema de segurança pública estará pronto para atuar no sábado e no domingo. Muito obrigado, senhor. Obrigado, general Campos. E agora, complementando, o coronel Álvaro Camilo, secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e que já foi comandante da Polícia Militar no nosso Estado. Coronel Camilo. Boa tarde a todos. Queria só complementar as falas do nosso comandante e dizer que a polícia está preparada. A polícia tem uma forte capacitação, foi buscar isso nos organismos internacionais, a melhor forma de controlar multidões. Cada uma dessas 146 manifestações que nós tivemos no mês de maio, a polícia esteve presente. E está buscando, inclusive, inovar. A polícia já usa e vai usar muito neste final de semana, já usou no anterior, a figura dos mediadores. São policiais que no terreno, lá na operação, na prática, vai convidar as pessoas a dialogar, para que a ordem não seja quebrada em nenhum momento. Então, é dessa forma que a polícia vai agir. E só para terminar minha fala, a polícia não tem lado, a polícia não tem ideologia, a polícia só tem um lado, que é o lado da lei. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Camilo, secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E agora, encerrando a apresentação, antes das perguntas, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. 2 breves recados por parte da prefeitura. O primeiro deles é reforçar o que a gente vem dizendo já há algum tempo. Embora o município tenha sido classificado na fase 2 do plano de retomada do governo do Estado, e inclusive ontem assinamos os protocolos com os 2 primeiros setores que voltaram a funcionar hoje na cidade de São Paulo, o setor de concessionárias e vendas de veículos e o setor de escritórios. A quarentena continua aqui na cidade. O plano, inclusive, prevê que, se a gente não conseguir manter os índices na cidade de São Paulo, a cidade retrocede à fase 1. É importante as pessoas permanecerem utilizando máscara, evitando deslocamento desnecessário, a participação e envolvimento das pessoas, junto com todas as ações que o poder público está desenvolvendo, como a ampliação do número de leitos de UTI, que vai fazer com que o município passe depois para a fase 3, 4 e 5. Então é importante relembrar isso. A cidade continua em quarentena e as pessoas precisam
continuar a evitar aglomeração, evitar a circulação desnecessária, continuar a utilizar máscara, continuar a ter todos os cuidados de higiene que nós aprendemos a ter por conta desta pandemia. E segunda questão, como lembrou aqui o governador João Dória, hoje, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela Convenção de Estocolmo, feito pela ONU em 1972. E queria aproveitar esta oportunidade, dizer que o município de São Paulo vai criar um memorial para todas as vítimas de coronavírus na cidade de São Paulo, lá no Parque do Carmo, plantando uma árvore para cada vida perdida aqui na cidade de São Paulo. Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta desta pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo não para o desmatamento, mas para o reflorestamento do estado de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Bruno Covas. 13h06. Agora sim, vamos às perguntas dos jornalistas que tiveram a gentileza de comparecer aqui ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos começar pela TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada, José. Boa tarde a todos. Depois da gente ter notícia de que a Unifesp vai liderar o projeto de testagem de uma vacina desenvolvida por Oxford aqui em São Paulo, agora a gente tem notícia de que o Brasil pode, inclusive, negociar a produção dessa vacina e ser responsável, inclusive, pela distribuição em toda a América Latina. Então, eu queria saber da equipe de saúde, principalmente, como que eles veem essa notícia, se é algo que dá para entender como realmente promissor e se o comitê vai ajudar, inclusive, nas tratativas para avançar nesse sentido. Obrigada. Ótima pergunta. Obrigado, Daniela. Eu vou pedir que o Dr. João Gabardo possa responder com comentários ou do Dr. Guerra ou do Dr. Carlos Carvalho. Gabardo. Bem, todos nós estamos muito ansiosos com relação a essa questão da vacina, porque isso é o que vai determinar a velocidade que nós poderemos ter para o enfrentamento e a conclusão desta epidemia. Agora, especificamente sobre esse projeto, eu não tenho acompanhado, vou deixar para o Dr. Carlos fazer os comentários referentes ao processo que está sendo desenvolvido aqui em São Paulo. Ok. Carlos Carvalho, nosso coordenador do Comitê de Saúde, por favor. Obrigado. Como foi dito, sem dúvida nenhuma, esse é talvez o ponto mais importante na perspectiva de podermos, num futuro, ter uma forma mais efetiva de resolver a infecção por esse vírus. Então, esses dois fatos estão diretamente relacionados a esse processo. Primeiro, a produção de uma vacina ela é bastante lenta porque ela tem múltiplas fases. Então, vencida a fase que ela se mostrou segura, então vem uma fase mais clínica, que é esse início que estamos agora. Então, tem várias vacinas sendo testadas no mundo, uma delas é coordenada por esse centro de Oxford, e alguns centros brasileiros, como o da Universidade Federal de São Paulo, foram convidados e estão se preparando para poder participar desse estudo. E, em paralelo, o Instituto Butantan está se preparando para ser um dos locais, uma vez essa vacina vencendo essas fases, e além de se mostrar segura, mostrar que ela vai ser eficaz na prevenção das infecções por esse coronavírus, então o Instituto Butantan teria condições de fazer a produção dessa vacina, mas após essas fases todas serem completas. Então, obviamente, existe um interesse muito grande que isso se resolva rapidamente, mas na prática é um processo que ainda deve durar
semanas ou meses para podermos ter alguns resultados mais positivos. Obrigado, doutor Carlos. Na semana que vem, Daniela, estará aqui de volta o doutor Dimas Covas, e cabe a retomada dessa questão a ele como presidente do Instituto Butantan e o desenvolvimento deste acordo que está sendo formulado pelo Instituto Butantan, que será histórico do ponto de vista da vacina. Então, guarde uma complementação dessa pergunta para a semana que vem. Doutor Carlos, muito obrigado. Vamos agora ao SBT, o jornalista Fábio Diamante. Fábio, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, uma pergunta para o senhor sobre a compra dos respiradores, né? A Folha de São Paulo traz uma notícia hoje de que pelo menos um dos fabricantes comunicou ao governo que já pretende atrasar essa entrega para setembro. Queria saber se esses respiradores são esses que o senhor se referiu no início, que a entrega ocorreria em junho, se isso é verdade, como que o governo pretende agir, e se isso de fato coloca um problema muito grave para o governo, já que o respirador ele é essencial na abertura dos leitos. E se o senhor me permite uma segunda pergunta para o prefeito. Prefeito, o senhor pode comentar sobre a visita ou invasão dos deputados ao hospital de campanha do AMB? Eles fizeram acusações de que o hospital está parado, não tem colchão em cama. Queria saber como o senhor vê, como o senhor responde, e se o senhor entende que isso faz parte dessa briguinha política entre apoiadores do presidente Bolsonaro e os demais. Obrigado. Obrigado, Fábio. Vou começar pela primeira. Felizmente, não. Os números que apresentamos aqui dos novos respiradores não dependem desses respiradores da China e nem desta aquisição que foi feita. E quero lembrar que a manifestação publicada nessa nota da Folha de São Paulo, pela Trading, pela empresa que está fazendo a importação, não significa a posição do governo de São Paulo. Se os respiradores não estiverem aqui entregues no Porto de Santos ou no Aeroporto Internacional de Guarulhos até o dia 30 de julho, a compra será cancelada e os recursos deverão ser devolvidos, seja pelo fabricante, seja pela Trading responsável pela importação. A nós não interessa receber respiradores depois de 30 de julho. Então, para ficar bem claro, e agradeço inclusive a sua pergunta, porque permite este esclarecimento, e volto a reafirmar que a chegada dos novos respiradores, na quantidade de 1.000 que temos até 30 de julho, não depende desta entrega de respiradores chineses. Bruno? Eu classifico o que aconteceu ontem como sensacionalismo barato. Lamentar que alguns parlamentares utilizem a sua prerrogativa constitucional de fiscalização para a exploração política. Aqueles que acreditam que a Terra é plana, que fazem pouco caso da democracia, que querem a volta do AI-5, utilizam o que muitas pessoas lutaram durante muitos anos para conquistar, que é um parlamento livre, independente e com poder de fiscalização. Toda a imprensa foi convidada a verificar e a visitar os hospitais municipais de campanha. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade, reforçar o convite para todas as redes que ainda não estiveram lá e refazer o convite para todas que já estiveram, para que voltem a fazer matéria sobre a situação do AMB ou do Pacaembu. Os leitos pagos pela Prefeitura de São Paulo são os leitos disponibilizados. A estrutura lá é uma estrutura para 1.800 leitos, dos quais a Prefeitura utiliza 900. Aliás, para ser mais exato, 887. É por esses 887 que a Prefeitura paga a organização social que foi contratada para poder cuidar das pessoas que lá estão. Nesse espaço já passaram 3.700 pessoas, das quais 2.800 já foram curadas. Foi com o hospital de campanha que nós passamos a atender a população com sintoma leve, que no início da pandemia nós dizíamos para voltar para casa e só voltar a procurar a rede pública se o sintoma se agravasse. Só que de sintoma leve para sintoma grave, poucos dias se passam e muitas vezes isso dificultava o tratamento da população. Essa pandemia só será enfrentada se a gente respeitar a área da saúde, o que foi completamente desrespeitado por aqueles parlamentares.
Nós não vamos atravessar essa pandemia com a produção de vídeos para WhatsApp e a produção de fake news. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fábio Diamante. Vamos à próxima pergunta da CNN, jornalista Marcela Raal. Marcela, obrigado pela sua presença mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Obrigada, boa tarde. Bom, gostaria de saber qual o nível que a gente está da evolução da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, se existe alguma previsão, falando em mês de volta à normalidade, por exemplo, a fase azul do Plano São Paulo. E é isso. Obrigada. Obrigado, Marcela. Vamos dividir com a Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, e com a Saúde. E aí, ou o doutor Guerma, ou o Gabardo, ou o Carlos Carvalho. Então, Patrícia. Muito obrigada pela pergunta. Eu tenho dito que a gente está trocando aqui datas por dados, né? A gestão aqui é baseada em dados e evidências, e nós estamos falando de vidas de pessoas. Então, a gente não pode se comprometer com uma data, porque ela depende do comportamento da população, do nível de isolamento, do sucesso da implementação dos protocolos e da colaboração de todos com o fornecimento dos dados que nós estamos pedindo sobre internações. E segunda, nós vamos falar também sobre a importância dos dados de testes e diagnósticos. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse momento de garantir que temos as melhores informações e as melhores condições para evoluirmos nas etapas de retomada. Mas eu gostaria de reforçar a mensagem que o prefeito Bruno Covas colocou aqui muito bem. 90% do nosso estado hoje está em fase de alerta ou controle. Em ambos os casos, a recomendação para a população é ficar em casa. Nós não voltamos à normalidade e quanto mais nós contribuirmos nesse momento, mais rápido as fases verdes e azuis vão chegar em todas as regiões do estado. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. E complementando, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Marcelo. Todos estão preocupados com essa coincidência do lançamento do Plano de São Paulo e, infelizmente, quase todos os dias as informações mostram um aumento no número de casos e um aumento no número de óbitos a nível nacional. Primeiro, nós temos que entender que esse aumento do número de casos, ele não é consequência do aumento do número de casos nos locais onde a epidemia já ocorreu, está ocorrendo com maior intensidade. Não são os casos de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Paulo. É um fenômeno esperado que nesses locais haja uma redução na velocidade da transmissão da doença, mas outras regiões do interior desses estados começam a ter os seus casos e o aumento da velocidade. Como acontece aqui em São Paulo, onde nós temos nitidamente uma redução na velocidade na região metropolitana e gradativamente nós temos um aumento no interior. Sempre dissemos que para o enfrentamento da epidemia nós tínhamos que ganhar tempo e estarmos organizados com equipamentos de proteção individual, capacidade de atendimento para o enfrentamento da pandemia. Isso foi feito. Bem, nós agora temos 3 caminhos para escolher. Temos o caminho daqueles que dizem e que defendem que nós devíamos liberar a população, ficar somente com as pessoas doentes em casa, os mais velhos em casa, e vida normal. Esse é um caminho de extremidade. Temos um outro caminho, que nós deveríamos manter em isolamento constante e absoluto, até que a curva do Brasil pudesse estar em declínio. Nós não sabemos quando é que essa curva do Brasil vai estar em declínio, porque ela vai depender do comportamento da epidemia nas várias regiões do país. São Paulo escolheu um caminho intermediário, um caminho de usar a inteligência para tratar cenários epidemiológicos diferentes, com recomendações diferentes, com segurança, mantendo as recomendações naturais de quem puder ficar em casa, fica em casa. Quando sair por alguma motivação ou porque a sua atividade econômica já está funcionando, sair com proteção, com máscara, cuidados com a higiene, procurar manter o máximo de distanciamento e monitorar
a cada momento será avaliado, se necessário, podem ser aprofundadas as medidas de restrição e, quando possível, pode ser flexibilizado com liberação gradativa das demais atividades. Esse foi o caminho escolhido pelo Estado de São Paulo. Procurar ser um meio de campo, não utilizar nenhuma das posições radicais, mas usar um sistema com segurança e com inteligência. Obrigado, João Gabardo. A resposta absolutamente completa. Marcela Raul, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a Carolina Riguengo, da Rede TV. Carolina, obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, e a todos. Eu gostaria de esclarecer, que até foi uma munícipe que me procurou, para a apresentação dos planos de saúde e cuidados nos estabelecimentos. Até mesmo pessoas que trabalham em lugares pequenos, como brechós, por exemplo, e às vezes é uma proprietária com mais a funcionário ou uma pessoa só. Ela também precisa se dirigir à prefeitura, apresentando seu protocolo de cuidados ou não. E uma segunda, já perguntei aqui uma vez sobre como está o andamento com os cuidados a moradores de rua, ampliação também de albergues. Gostaria de saber em que situação está. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Bom, ambas as perguntas dirigidas ao prefeito Bruno Covas. Bruno. Não há necessidade cada empresário individualmente apresentar uma proposta. Nenhum problema se ele quiser apresentar a sua proposta, mas os setores, as entidades representativas é que vão assinar essa proposta com a prefeitura, da mesma forma que foi feito no dia de ontem, e depois a prefeitura libera para todas as pessoas que trabalham naquele setor voltar a atender, voltar a produzir de acordo com as regras que foram apresentadas.